O Segundo Reinado corresponde ao período da história brasileira entre 1840 e 1889, quando Dom Pedro II governou o país por quase 5 décadas. Foi uma fase de relativa estabilidade política, expansão da economia cafeeira, permanência da escravidão, conflitos regionais e fortalecimento gradual de forças que, mais tarde, contribuiriam para a crise da monarquia. Pedro de Alcântara teve uma infância marcada pela ausência dos pais. Sua mãe, a imperatriz Leopoldina, morreu quando ele ainda era muito pequeno. Em 1831, Dom Pedro I abdicou do trono e retornou à Europa. O jovem príncipe passou então a ser preparado cuidadosamente para exercer o poder. Sua formação buscava desenvolver disciplina, equilíbrio e profundo senso de dever. A imagem pública construída ao longo do reinado foi a de um monarca culto, austero e dedicado às funções de Estado. Em 1840, diante das dificuldades políticas do período regencial e das revoltas que atingiam diferentes províncias, a maioridade de Pedro de Alcântara foi antecipada. Embora tivesse apenas 14 anos, ele foi declarado apto a assumir o trono. O episódio ficou conhecido como Golpe da Maioridade. A ascensão de Dom Pedro II ocorreu ao mesmo tempo em que o governo buscava fortalecer novamente o poder central. Esse movimento ficou conhecido como Regresso Conservador. A Lei de Interpretação do Ato Adicional de 1840 reduziu parte da autonomia concedida anteriormente às províncias. No ano seguinte, a reforma do Código do Processo Criminal ampliou o controle do governo central sobre funções policiais e judiciais. Essas medidas revelavam uma preocupação fundamental das elites do Império: restaurar a autoridade do Estado e evitar novas rebeliões provinciais. A política do Segundo Reinado passou a ser organizada principalmente em torno de 2 grupos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Apesar das diferenças entre suas lideranças e bases regionais, ambos eram formados predominantemente por integrantes das elites econômicas e políticas. Não eram partidos populares e compartilhavam a defesa da monarquia, da propriedade e da ordem social existente. A disputa entre liberais e conservadores envolvia principalmente o controle dos ministérios, dos governos provinciais e dos cargos públicos. Quando um novo grupo assumia o governo, era comum ocorrer a chamada derrubada, com a substituição de funcionários ligados ao grupo anterior. A participação política, por sua vez, era bastante limitada. Durante grande parte do Segundo Reinado, o sistema eleitoral era indireto e censitário. Mulheres e pessoas escravizadas estavam excluídas dos direitos políticos, e critérios econômicos restringiam a participação de grande parte da população livre. Além disso, o voto não era secreto, que favorecia pressões, fraudes e violência. As eleições de 1840 ficaram conhecidas como eleições do cacete, justamente pelo uso intenso de intimidação e agressões. Em 1847, foi criado o cargo de presidente do Conselho de Ministros, equivalente em certos aspectos ao de primeiro-ministro. A partir daí, o Brasil passou a apresentar elementos de um regime parlamentar. Entretanto, o funcionamento político brasileiro era muito diferente do modelo britânico. Na Inglaterra, o governo dependia da maioria existente no parlamento. No Brasil, Dom Pedro II continuava exercendo amplos poderes por meio do poder moderador. O imperador nomeava e demitia ministros, podia dissolver a Câmara dos Deputados e convocar novas eleições. Na prática, o monarca escolhia o governo e, posteriormente, buscava formar uma maioria parlamentar que o sustentasse. Por essa razão, o sistema brasileiro ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Apesar da maior estabilidade política, o Segundo Reinado também enfrentou conflitos importantes. Entre 1848 e 1850, ocorreu em Pernambuco a Revolução Praieira, última grande revolta provincial do Império.
Naquele período, a economia e a política pernambucanas estavam fortemente concentradas nas mãos de grandes famílias de proprietários, enquanto parte expressiva do comércio permanecia sob influência de comerciantes portugueses. Os liberais mais radicais reuniam-se em torno do jornal Diário Novo, localizado na Rua da Praia, no Recife. Dessa localização surgiu o nome Praieiros. Em 1849, os revoltosos publicaram um manifesto ao mundo, defendendo maior liberdade de imprensa, ampliação da participação eleitoral e mudanças na organização política. Entretanto, o movimento apresentava uma contradição fundamental. Apesar de defender diferentes formas de liberdade, não propunha a abolição da escravidão. Isso demonstra um dos limites do liberalismo brasileiro do século XIX. A defesa de direitos políticos podia coexistir com a preservação de uma sociedade escravista. Os praieiros foram derrotados em 1850. Com isso, encerrou-se o ciclo das grandes revoltas provinciais que havia marcado o período regencial. Alguns anos depois, outro acontecimento produziria efeitos profundos sobre o Império: a Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870. O conflito ocorreu em meio às disputas políticas e territoriais da Bacia do Prata, região estratégica para Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O Paraguai não possuía litoral e dependia da navegação pelos rios da região para alcançar o comércio atlântico. As tensões aumentaram em 1864, quando o Brasil interveio militarmente no Uruguai em meio à disputa entre os partidos Blanco e Colorado. O governo paraguaio de Francisco Solano Lopes considerou a intervenção brasileira uma ameaça ao equilíbrio político da região. Em novembro de 1864, forças paraguaias apreenderam o vapor brasileiro Marquês de Olinda. Pouco depois, tropas do Paraguai invadiram a província de Mato Grosso. Em 1865, após o avanço paraguaio também sobre território argentino, Brasil, Argentina e Uruguai formaram a Tríplice Aliança. No início do conflito, o Paraguai possuía forças militares numerosas e já mobilizadas. O Brasil precisou ampliar rapidamente seu exército. Entre os principais confrontos da guerra estiveram a Batalha Naval do Riachuelo, em 1865, a Batalha de Tuiuti, em 1866, e a derrota aliada em Curupaiti, no mesmo ano. Posteriormente, o futuro Duque de Caxias assumiu o comando das forças brasileiras. Sob sua liderança, ocorreram importantes vitórias, incluindo a tomada de Humaitá e as batalhas da chamada Desembrada. Em janeiro de 1869, Assunção foi ocupada. Solano Lopes, porém, continuou a resistência até março de 1870, quando morreu em Cerro Corá. As consequências da guerra foram profundas. O Paraguai sofreu enorme destruição econômica, perda populacional e devastação de parte de sua infraestrutura. O Brasil também enfrentou dezenas de milhares de mortes e elevados gastos militares. Ao mesmo tempo, o exército saiu do conflito mais organizado, fortalecido e consciente de sua importância política. Esse fortalecimento teria consequências importantes nas décadas seguintes. A presença de negros livres, libertos e ex-escravizados nas forças brasileiras também contribuiu para ampliar os questionamentos sobre a permanência da escravidão. Assim, a Guerra do Paraguai representou um momento decisivo do Segundo Reinado. Ao mesmo tempo em que demonstrou a capacidade militar do Estado Imperial, fortaleceu setores que posteriormente participariam das críticas à própria monarquia. A partir da década de 1870, o Império começaria a enfrentar novas tensões. O movimento abolicionista crescia, o republicanismo ganhava organização e o exército passava a reivindicar maior autonomia. Esses processos contribuiriam para o enfraquecimento do regime e preparariam o caminho para duas transformações decisivas da história brasileira: a abolição da escravidão, em 1888, e a proclamação da República, em 1889.
Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais essa aula e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, tá, pessoal? Até breve!